Senhoras, senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e que nos mantenha sob a sua paz. Em O Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec teve ensejo de fazer uma notável indagação que recebeu o número 696. Qual seria para a sociedade a consequência da abolição do casamento? E os nobres guias da humanidade responderam: um retorno à vida dos animais. Allan Kardec apõe uma nota importante a essa resposta, falando que a vida social que abdicasse da estrutura do casamento faria com que as pessoas voltassem aos relacionamentos segundo os animais, voltassem ao estado de natureza, sem as experiências da fraternidade, da responsabilidade recíproca, naturalmente vivenciando a sexualidade como fazem os irracionais. E diz o codificador que em muitos casos vivenciariam de forma mais inferior que a dos irracionais, que em várias circunstâncias dão exemplos de fidelidade ao parceiro. Dessa forma, pensamos nesses dias em que se afirma em toda parte a debacle, a queda, a destruição dessa instituição casamento, no que vem sendo acreditado por muitos de mente mais frágil ou de temperamento mais audacioso, numa época em que se fala tanto das produções independentes de homens e de mulheres, como se o casamento fosse um peso, uma cruz, uma tormenta que se devesse evitar, da qual se devesse fugir. Nas páginas notáveis do poeta Khalil Gibran, Almitra pede ao mestre: fala-nos do casamento. E o mestre ergue a voz e fala a Almitra: vós nasceste juntos, e juntos vivereis para todo sempre. Juntos estareis quando as brancas asas da morte dissiparem vossos dias. Sim, juntos estareis até na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaço na vossa junção, e que os ventos dos céus dancem entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Dai do vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai, dançai e vivei juntos, mas deixai que cada um de vós possa estar sozinho. Da mesma forma que as cordas da lira são separadas e vibram em harmonia. Continua falando o mestre Almitra:
naqueles momentos de expectação dos discípulos. E a alma desses discípulos vibra quando o mestre conclui: afinal, amai-vos uns aos outros, mas não permiti entregar-vos um ao outro o vosso coração. Afinal de contas, somente a mão da vida pode conter vossos corações. Vivei juntos, mas que entendais que cada um de vós deve estar sozinho, uma vez que as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. A mensagem de Khalil Gibran certamente mexerá na mentalidade dos seus discípulos, quando ele traz uma página falando-nos sobre o matrimônio, sobre o casamento, e começa como quem dita princípios, mandamentos, normas, para que o casal encontre a felicidade nos esponsais. Começa por afirmar o mestre ao Mitra: vós nascestes juntos, e juntos vivereis para todo sempre. Essa postura daquelas de quem admite que uma alma encontra outra, porque foi criada uma para a outra. Na postura do poeta, a candura dessa criação, a importância dessa criação estabelece que, tendo nascido juntas, criadas por Deus juntas, para todo sempre viveriam juntas. Juntos estareis quando as brancas asas da morte dissiparem vossos dias. Para Gibran, não há morte que consiga apartar o amor, que consiga desfazer o amor, que logre romper os fios do amor, porque mesmo quando as brancas asas da morte arrebata um do outro, o amor consegue mantê-los unidos nessa comunhão. Juntos vivereis até na memória silenciosa de Deus. E a memória silenciosa de Deus é o tempo, onde as nossas imagens, levadas pela luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, fixa a nossa imagem, o que nós somos, o que nós temos, universo afora, é a memória silenciosa de Deus, ou o livro em que Deus faz o registro da vida, onde Ele escreve as nossas experiências, o tempo representando o livro da vida. Então as nossas relações, as nossas uniões de amor estarão para sempre na memória silenciosa de Deus. Mas propõe Gibran, mas que haja espaços na vossa junção, e que os ventos dos céus dancem entre vós. É uma proposta de liberdade. Nada obstante, ele nos fale dessa vinculação antiga e desse amor que a morte não consegue dissipar. Há uma necessidade, segundo o poeta, de que cada um dê ao outro a liberdade da respiração mental. Uma vez que o casamento entre duas almas, entre duas criaturas, não se trata de um processo de amalgamação, em que dois indivíduos desaparecem para surgir um terceiro que não é nenhum nem outro.
O casamento não é uma fundição de criaturas, é uma união de indivíduos independentes. É uma união de livre e espontânea vontade, em que um passará a dever respeito, consideração ao outro, mas um de fato não será jamais objeto do outro. Um não será jamais o outro. Então, que haja esse espaço, que os ventos dos céus, os ventos do equilíbrio, os ventos do entendimento, dancem entre vós. Dai do vosso amor um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma cadeia, uma prisão. Para muitas criaturas o casamento é uma tormenta, porque converteram, por faltar esses ventos dos céus entre um e outro, numa cadeia, numa tormenta, numa grilheta, num grilhão. Então as pessoas a partir daí passam a considerar o casamento como a pior coisa que já lhes aconteceu na vida. E desse modo, todo aquele vinho captoso, especial, que representaria os esponsais, se converte num vinagre hiperácido, e um e outro tão logo tem oportunidade, deseja dele fugir. Sugere Gibran, para que a gente dê do nosso amor um ao outro, mas não faça desse amor um grilhão. Quantas vezes o desejo de posse, o sentimento de posse, converte o casamento numa cadeia, porque a esposa se acha dona do seu marido, porque o esposo se acha senhor de sua mulher. Eles agrilhetam, agrilhoam o seu parceiro, não lhe dando possibilidade de respirar. E dessa maneira surge o ciúme, em diversas expressões, causando sempre tormenta, dificuldades na relação conjugal. O ciúme representando em diversas ocasiões coisas diferentes, mas não passará de uma grande fragilidade. A fragilidade da baixa autoestima. A criatura ciumenta não confia em si, então não confia no outro. Se ela é capaz de trair, ela não acredita que o outro, que a outra não seja capaz de trair. Se ela é capaz de mentir, não consegue admitir que o outro, que a outra lhe esteja falando a verdade. Então uma fragilidade pessoal acarreta o desentendimento, porque por transferência passamos a admitir que o outro seja capaz de fazer todas as tolices de que nós sejamos capazes. E desse modo, o ciúme também pode albergar essa faceta da perturbação do domínio, da neurose de posse, da neurose de domínio do outro. Porque eu me acho dono, não permito que aquilo que é meu, minha posse, se relacione com quem quer que seja, estabeleça contato com quem quer que seja, do mesmo modo que não permitimos que alguém use meu carro, que use meus sapatos, que use minha roupa, que se aproxime da pessoa que eu amo, que eu gosto ou que eu quero possuir. Então o ciúme, que toma conta da humanidade em diversas relações, na relação da amizade, na relação profissional, nas relações diversas da sociedade, se torna um veneno letalizante na relação conjugal. No começo pode ser interessante, quando um imagina, ele tem ciúme de mim, é sinal que ele gosta de mim. Não é verdade. O amor tem como ponto primordial a confiança. Quem ama tem que confiar.
Senão poderá chamar essa relação de qualquer coisa, menos de amor. Não adianta dizer que é zelo. Não é zelo, é desmazelo com a sua própria realidade. O amor sobrepaira tudo isso. E dizem algumas pessoas, com linguagem bem popular, eu não tenho ciúme, porque eu confio no meu taco. Todas as pessoas que confiam em si, sabem que estão fazendo sua parte, não tem que ter ciúme do outro, ele que faça a sua. E se algum dia o outro trair, é um problema do outro. Mas só as pessoas amadurecidas conseguem ter essa postura. Só as pessoas amadurecidas conseguem pensar assim. Só os espíritos que já estão no processo de autossuperação logram esse nível de entendimento. Eu estou fazendo a minha parte, sou honesto, sou digno, respeito, mas eu não posso assinar pelo outro, eu não posso garantir pelo outro, pela outra. Então a vida se torna menos pesada, menos áspera. Quantas vezes esposos saem para trabalhar e ficam monitorando a esposa o dia todo, ele toca o telefone. A cada hora, cada meia hora com uma desculpa. Veja se eu deixei a chave em tal lugar. Ah, eu só liguei para saber se você ia sair. Não, eu liguei para saber que hora você vai servir o almoço. Mas é para ele tomar conta, para ele monitorar. E vimos na Inglaterra recentemente, através dos noticiários, um bar, um pub, que já conseguiu, conhecendo essa realidade doméstica, criar sons na cabine telefônica, de acordo com o gosto do freguês. Se ele quiser dizer à esposa que está no escritório ainda, então tem um som de máquinas, de pessoas falando como fosse o escritório. Se ele quer dizer que está no trânsito, preso na rua, há sons de buzinas, de carros. Então, a criatura que mente, não adianta eu ter ciúme, porque eu prendo por aqui, ela sai por ali, e vai me trair. Diz uma história popular, que determinado cidadão, que se mostrava apaixonado por sua esposa, dedicadíssimo à sua esposa, vivia com ela o tempo todo, e saía do trabalho para o almoço, não dava tempo de almoçar em casa, e um dia, esse homem faleceu, e quando a esposa chorava a sua memória durante o velório, apareceu uma outra mulher, com 3 crianças, chorando seu marido, que era o falecido. E a primeira esposa voltou-se para ela: eu acho que a senhora entrou no velório enganado, porque este é meu marido. Não, ele é meu marido. Não, mas não é possível, este homem nunca saiu de perto de mim. Não, saiu sim, e essas 3 crianças são filhas dele. Mas como? Se ele nunca saiu de perto de mim, em que horas ele ia ver você? Na hora do almoço. Então, quando uma pessoa quer trair, quer enganar, ela inventa, ela arranja, e é impossível colocarmos detetives 24 horas por dia, todos os dias, para vigiar uma pessoa que sabe burlar. O mais ideal do casamento é que as pessoas se casem com responsabilidade. Se não tem temperamento para casar, se não se casem. Se tem o temperamento da poligamia, não se casem, porque se equivocará menos do que criando um débito de traição, que é de muito difícil resgate. De modo que Gibran trabalha essa necessidade de que o amor não seja um grilhão, que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas, uma praia, outra praia e um mar. Cada um é um,
mas é o mar que liga as praias. É o mar que leva areias de lá para cá, que traz areias de cá para lá. É o mar que faz com que essas duas praias tenham alguma coisa em comum. É o mar ondulante, que leva lixo para lá ou lixo para cá, bênçãos para lá ou bênçãos para cá. Duas praias unidas pelo grande mar ondulado da vida. As imagens de Gibran são notáveis, quando ele procura mostrar a independência de um e de outro na relação conjugal, que haja antes um mar ondulante, nada de mar morto, nada de mar parado. Não é aquela paralisia da indiferença entre duas pessoas. É um mar vivo, é uma interação, é uma relação. Nós somos indivíduos diferentes que nos interrelacionamos, que nos trocamos. Um mar ondulante é a simbologia da dinâmica da relação entre as praias de vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Dai do vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Muitas vezes, na relação do casal, o indivíduo ajuda a sua esposa, mas ele quer tirar partido dessa ajuda que dá. Ele cobra a ela essa ajuda que lhe dá. Você só conseguiu esse emprego e eu que arranjei para você. Você só está desse jeito que se não fosse eu, e vice-versa, ela com ele. Você largou a bebida graças a mim, rapaz. Você só está onde está por causa do meu pai. Então que nós sirvamos a taça do outro. Enchamos a taça do outro, sem querer tirar proveito. Mas não bebais na mesma taça. É dele, eu dei para ele. O que ele fizer é lucro. O que ele beber é lucro. O pão, reparti com ele. Mas eu não como do pedaço que eu dei para ele. Eu lhe dei, agora me dá um pedacinho. Sempre eu quero tirar proveito do bem que eu tenha feito ao outro. Porque sejamos marido e mulher, implica que cada um deve vibrar com o crescimento do outro, que é o indivíduo, e não querer tirar a casquinha do crescimento do outro. E naturalmente, porque há um mar ondulante entre as praias de nossas vidas, de nossas almas, é claro que um que cresce envolve o outro no seu crescimento, sem que isso seja uma cobrança. Então enchei a taça um do outro, dai do vosso pão um ao outro, mas não bebais na mesma taça, não comais do mesmo pedaço. Cantai, dançai e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. É importante essa alusão de Gibran, dizendo que as cordas da cítara, não obstante separadas, vibram na mesma harmonia. Muitas vezes nós encontramos casais que tornam o casamento um grilhão, porque quer que o que ele goste, a mulher goste, o que ela goste, o marido adore. Eu só vou ao cinema se você for. Impõe ao outro uma coisa que o outro não quer fazer. Meu bem, eu vou ao cinema, você quer ir? Não, eu vou ficar em casa vendo televisão, então daqui a pouco eu chego. E a relação fica harmônica. Eu quero ir na casa de mamãe. Eu quero ficar em casa vendo futebol. Não, você vai à casa de mamãe comigo. Aí ele vai, mas não vai. É importante que a gente deixe que cada um viva a sua realidade. Já que, vale repetir, o casamento não é uma amálgama, é uma união de duas vontades, supostamente, pretensamente livres. Queremos admitir que sejam duas vontades livres,
Porque já se foi o tempo em que as crianças nasciam já prometidas uma para a outra. Já se foi o tempo que as moças se casavam porque o pai queria que ela se casasse com fulano ou que ele se casasse com Beltrana. Hoje nos aproximamos de quem queremos, nos unimos com quem gostamos. Logo, não se justifica que queiramos abafar o outro. Há relações que são verdadeiros abafadouros. A mulher tem que passar a frequentar o lugar que o marido gosta, a comer as coisas que ele gosta, a beber como ele bebe, a fumar como ele fuma, a gostar dos amigos dele e vice-versa. Se ele não gostar das amigas dela, se ele não gostar de ir com ela, se ele não fizer o que ela gosta, é porque não me ama. As chantagens emocionais. Então o casamento se torna uma cruz. E o rabo da cruz vai crescendo, pesando, difícil de arrastar. Quanto mais o outro não vê o que está acontecendo. Daí, o casamento constituir uma das empreitadas mais difíceis, mais complexas que se pode encontrar na terra. Porque são dois indivíduos diferentes, distintos, que vão aprender a lidar um com a diferença do outro, se adaptar, ainda que não assimile, tem que saber lidar um com o outro. Quantas são as esposas que dizem assim: eu não como carne, aqui em casa não entra carne, mas o marido gosta. É um desrespeito a ele. Eu não como, mas faço para ele, eu mando fazer para ele, eu compro para ele, o respeito. O marido que diz: ah, eu detesto água mineral, aqui em casa não entra, e a esposa adora água mineral com gás. Então é importante que, para que a relação mantenha-se saudável, que a gente respeite o outro. Eu bem trouxe água mineral para você, pode tomar à vontade, eu tomo da outra. Trouxe água com gás para você, isso é gostar do outro. Para que meu amor seja feliz, eu faço as coisas que o meu amor gosta, nada obstante eu não gostar. Desde que sejam coisas dignas, desde que não sejam coisas que se oponham à vida, à dignidade, à saúde. Qual é o problema? Numa oportunidade que eu estava em minha cidade, andando por uma das avenidas principais, eu estava de braço com uma senhora que estava de braço com seu marido. Os dois eram meus afilhados de casamento. Então íamos conversando, e ele era muito machista. Em dado momento, ela viu uma carrocinha de pipocas e disse-lhe: bem, eu estou doida para comer pipoca, vamos. E ele saiu puxando-a: eu detesto pipocas. E carregou-a. E como eu estava de braço com ela, eu finquei o pé. Ela parou e ele parou. Eu digo: escuta aqui, meu afilhado, você detesta pipoca, mas quem está com vontade é ela. Ah, é mesmo? E aí ele voltou, ela comprou a pipoca, uma caixa enorme de pipocas, e foi comendo, e ele foi comendo a dela. Aí eu digo: mas quem é que entende? Só Jesus Cristo. É a mania de discordar. Era para não parar, era a neurose da pressa. Ele não gostava, mas já que ela comprou. Ele detestava pipocas, mas por pouco que ele não dá fim no pacote de pipocas da mulher. Eu não falei nada, deixei ele comer bastante, porque senão ele diria assim para fugir: não, foi umazinha só, deixei ele chegar ao fim do pacote. Aí eu digo: você está vendo? Como você também gosta de pipocas, era só preguiça de parar, a má vontade para com sua esposa. Como padrinho a gente diz as coisas. Então nós verificamos quantas desavenças ocorrem por causa disto. Porque nós não admitimos que o nosso parceiro seja diferente de nós, que a nossa parceira seja diferente de nós. Gostaríamos que fosse ela um carimbo meu, que fosse ele um carimbo dela, e dessa forma
a vida, o casamento se torna uma tragédia. Quantas vezes eu puder fugir dessa loucura? E aí surgem as férias conjugais, que eles não se aguentam. Então cada um quer ir para um lado. Quando nós vemos e ouvimos dizer, os casais, o amor acabou, dá-nos uma tristeza muito grande. Porque o amor não acaba. O amor vai mudando de tonalidade, como as pedras preciosas, como os minérios. Vão amadurecendo, vão se tornando mais nobres. Como a grafite se converte no diamante, depois de todas as pressões subterrâneas, depois de todos os milênios de aperto, de pressão, de temperatura alta, aquilo que era sem valor se converte numa joia preciosíssima. O casamento deveria ser assim. Então, lembra-nos, Gibran, que as cordas da lira, nada obstante separadas, vibram na mesma harmonia. Embora o casal seja formado por dois indivíduos particulares, com suas características sui generis, eles estão harmonizados nos ideais, na busca, no apoio recíproco, no desejo de crescer, de levar a família, de fazer brilhar a família. Então o casamento vai se tornando essa coisa maravilhosa, esse instrumento da divindade que serve de base à estruturação familiar. Lembra-nos o poeta Gibran colocando na boca do mestre: amai-vos, mas não entregueis os vossos corações um ao outro, porque somente as mãos da vida podem deter vossos corações. Essa é uma mensagem importante. Entregar o coração ao outro é permitir essas promessas e esses pactos de que eu sou sua para a eternidade. Você é o dono do meu coração. Eu sou seu para a eternidade. Você é a dona do meu coração. Porque ninguém é dono de ninguém, essencialmente. As leis da vida, ora nos colocam renascidos para uma união conjugal com um espírito, cujas características nós necessitamos. Mas numa outra oportunidade, nós renasceremos tendo outro espírito na nossa relação conjugal, com as características que necessitamos. Nada obstante, haja infindos casos, numerosos casos, em que os mesmos espíritos vão voltando para realizações notáveis ou para resgates tremendos. Ora, um na posição de esposa, ora, aquele que era esposa volta na posição oposta do marido. Mas a massa da humanidade, pelo nosso estado evolutivo, não vive essa experiência. Nós poderemos amar profundamente uma criatura que nos é hoje a esposa ou esposo, mas depois que deslindamos os nossos problemas, que resolvemos a nossa experiência, temos outros compromissos à frente com outras criaturas. Aquele é um amor conquistado, e agora precisamos conquistar aquele que ficou nos aguardando no além. Dessa forma, a proposta de Gibran é para que ninguém nos fagocite, para que ninguém nos abafe, para que ninguém nos aprisione, para que não permitamos
que alguém nos aprisione em nome da afetividade. O amor é a única força do universo que liberta. Vivemos juntos, nos respeitamos, nos doamos, enchemos a taça um do outro, repartimos nosso pão com o outro, mas sabendo que eu sou eu, que o outro é o outro. Isto facilita muito a vida, porque a proposta da divindade com o casal e com a família é a de que aprendamos a viver um dia na grande família universal. Imaginemos como nós vamos viver com a família universal, nos sentindo possuidores de 6 bilhões de almas da terra. Vamos enlouquecer de ciúme. Vamos rodar igual uma piroqueta de ciúmes, porque teremos ciúmes de 6 bilhões de criaturas. Temos que aprender no tálamo doméstico a nos soltar desse ímpeto de dominar o outro. Quantas são as esposas que dizem-nos, e dizem, porque acham que isso é tranquilo e é normal: eu não frequento o centro que meu marido não gosta. Ela não frequenta porque ele não gosta. Isso é um desrespeito dela para consigo mesma e dele para com ela. Olha, meu bem, eu frequento a igreja, eu não gosto de espiritismo, mas se você gosta, se lhe faz feliz, você vá. Às vezes o marido diz assim: eu queria tanto vir, me sinto tão bem, mas se eu vier, minha mulher... Olha o casamento se tornando um grilhão, porque ele quer ser feliz, mas não consegue, porque ela não gosta. É o desrespeito dele para consigo mesmo, que devia saber dialogar, e dela para com ele, porque sente que ele é seu objeto, é sua presa. Então, para evitar problemas, diz ela, eu não vou. Para evitar dificuldades, diz ele, eu não vou. E ficam dois infelizes, porque ele é infeliz porque não vai, ela é infeliz porque continua desconfiando. Se ela não deixa ele ir, é por desconfiança, é por ciúme. E dessa forma, o casamento se torna uma perversão, nunca um canteiro de bênçãos. É importante continuarmos viajando com Gibran, quando ele nos fala dessa importância de respeitarmos a individualidade, de vivenciarmos sabendo que o outro é diferente de nós. É tão importante quando o marido diz assim: olha, eu morro de frio, minha mulher sente um calor, então eu durmo enrolado e ela dorme só de camisola e o ar-condicionado ligado. Ele respeita o calor dela. Há esposas que dizem: eu morro de frio, mas meu marido quer botar o ar-condicionado no máximo. Ela que morra de frio, porque ele quer colocar no máximo. Ama tanto que é capaz de desrespeitar. É um amor muito à moda dele. É um objeto. Tem que ser como eu quero. Meu bem, então botar no frio médio. Eu durmo só de tanga e você bota aí uma camisetinha e já ficamos bem. Não, eu vou botar no máximo. Você que se enrole. Então a pessoa é obrigada a se enrolar se não quiser adoecer. Então, quantas relações adoecem pela falta da reflexão? Grande número das mulheres ou são educadas para serem objetos dos homens. Quando você casar, você cumpre a ordem do marido. Marido é marido. Outras são formadas para abominarem os maridos. As feministas, feministoides. Detesto cozinhar, detesto lavar, detesto cuidar do menino, detesto. Por que se casa? Viva detestando só.
Aí se casa, e o marido, se quiser tal coisa, ele tem que ter uma empregada para fazer, ele tem que pagar alguém para fazer. Quando o amor cativa, eu não sei fazer doce, mas ele gosta de doce, deixa eu aprender a fazer, pelo menos pudim de leite, que é a coisa mais idiota de se fazer. Botou uma lata de leite de vaca, bateu, a gema junto, pronto, acabou, até eu sei fazer. Três geminhas, 3 ovos, está resolvido, pudim de leite. Então a pessoa não faz de preguiça, porque não tem boa vontade para com o outro. Hoje todo tipo de bolo está nas prateleiras dos mercados, se a pessoa quiser ajuntar leite e ovos. E hoje todas as confeitarias do mundo têm doce para se comprar. Então a pessoa tendo boa vontade, ela aprende. Todos os canais de televisão têm programa de culinária, de manhã, de tarde, à noite e de madrugada, para quem perde o sono. Às vezes eu chego em casa tarde da noite, está lá, sujeito de avental dando receita, aí eu já sento na cama com um pouco de sono e vou anotando. Às vezes eu cochilo, quando acordo ele já está com o prato pronto, e eu não sei o que aconteceu, mas eu estou ali, firme. É importante. Quando a gente quer agradar ao outro, a gente faz. Então o casamento pode ser, deve ser, um mar de bênçãos. E quando nós dizemos assim, eu queria tanto ter um casamento em paz, mas eu tenho problema de saúde no casamento, eu tenho dificuldade financeira no casamento, mas a paz não está fora disso. Quando eu sei enfrentar os problemas de saúde com meu companheiro ou com minha companheira, eu estou em paz, eu estou enfrentando o problema. Quando conseguimos superar o problema financeiro, a dificuldade econômica, nós estamos em paz, nós estamos lutando para superar uma dificuldade. A paz não é a inércia cadavérica. A paz é um estado de compreensão da situação que vivemos, com vistas àquilo que pretendemos alcançar. Há outros casais que me dizem: não, nós brigamos muito, mas meu casamento é de prova, então a gente briga. Mas casamento de prova não existe para que a gente brigue, é porque a gente já brigou e vem para acertar. Ninguém entra numa prova para ser reprovado, a gente entra numa prova para ser aprovado. Como é que pode existir casamento perfeito na terra? Será que na terra existe casamento perfeito? No mundo de provas e expiações? Existe. Quando o casal dá conta da sua aprovação, ele foi formado para isso, deu conta disso, o casamento foi perfeito. A perfeição, segundo a visão da divindade, não é a perfeição que imaginamos. Não significa que o casal vai viver sempre sem alterar a voz um com o outro. Tem dia que um está mais nervoso, está mais tenso, está mais denso, está mais perturbado, está mais agitado, está mais lerdo. Então, um diz uma coisa para o outro responde, mas isso é tão pequeno em nome do amor que se vive, que a gente não leva adiante, aquilo não rende. Então, vale a pena que nós pensemos no casamento na terra, que é um planeta de lutas. Não podemos imaginar que a cada manhã levante-se a esposa, pelo marido passe: ave querido, ele, ave chuchu. Às vezes já nasce um empelotado com o outro. Hoje não mexa comigo, não estou bem não. Tá bem, meu bem, vamos orar. E vai, faz a prece. Quando ele voltar na hora do almoço, ela já está melhor, ele já está melhor. Porque o ser humano tem essas marés. De acordo com a lua, nós temos um posicionamento interno. De acordo com as luas morais, nós estamos de um jeito diferente da véspera.
Jamais acordamos no dia seguinte igualzinho como deitamos. Porque um dia a gente amanhece chateado com um problema que a gente não resolveu na véspera. Às vezes a gente amanhece com uma dor. Às vezes a gente amanhece com uma preocupação. E às vezes a gente amanhece sorrindo como se estivesse vendo passarinhos verdes. Então, nós somos mutantes. Quando eu me caso com alguém sabendo que esse alguém é tão mutante quanto eu, não há problemas quando essas coisas acontecem. Diz um brocardo popular: quando um não quer, dois não brigam. Então, diz-nos Gibran que nós devemos deixar, embora nos amemos, vivamos juntos, que cada um esteja sozinho. Não é sozinho abandonado, é que cada um tenha seu espaço. Há momentos em que a esposa quer ficar sozinha, ela se tranca no quarto, quer meditar, quer pensar, quer chorar, suas lutas internas. Aí fica o marido: o que foi? É comigo? Você está aborrecido comigo? Conta para mim. E ela: meu bem, me deixa, eu quero ficar sozinha. Mas me conta, é comigo? É algum problema? Está com outro? Aí ela explode, que ela queria ficar sozinha, está o capeta ali atucanando. Era só deixar. Então tá bom, meu bem, fique com Deus. Às vezes é ele que quer ficar só. Querida, deixa eu ficar só aqui um pouco, deixa eu ficar com meus pensamentos aqui. Por quê? Você está com outra? Você não está gostando mais de mim? O que está havendo? Você está doente? Meu bem, eu quero ficar só, dá licença. Mas me conta. Aí o outro explode pela falta de respeito. Há entre os casais, costumeiramente, muito desrespeito. Porque não admitimos que o outro tenha vontades. A vontade minha tem que ser a do outro. E complicamos-nos. Ora, o casamento. Quando uma pessoa, seja na fase da juventude ou não, está procurando uma outra para uma conjugação matrimonial, para um compromisso mais sério, em verdade, as coisas se passam em nível mental, em nível psíquico, em nível psicológico. De acordo com o nosso caráter, com o nosso temperamento, estamos procurando uma pessoa que nos complemente. Queremos alguém que tenha características que nós não temos, mesmo que isso não seja consciente. Mesmo que não tenhamos a consciência disso, mas é isto que estamos procurando. Alguém que nos complemente. Às vezes um rapaz encontra uma moça que é a mais linda da cidade, mas ele é um rapaz amadurecido e que não quer apenas uma parceira para a cama, ele quer uma companheira para a vida. E essa moça é linda, mas quando abre a boca é de um vazio sem tamanho. Ou é materialista, ou é infantil, ou é dependente. E daqui a pouco ele deixa ela. E a família dele: mas como você deixa aquele avião? Porque não era a pessoa que lhe complementava o psiquismo. De outras vezes, ela namora com um rapaz que é filho da família mais rica da cidade. E a família dela, graças a Deus, nós vamos sair da pindaíba. Daqui a pouco, ela desmanchou com ele. Quase apanha dos pais. Mas você larga um homem tão bom. Tão bom. Mas não era a pessoa que ela queria. De repente, ela encontra um lavrador. E a família: meu Deus, eu atirei pedra na cruz. A gente cria uma filha que é pianista, que é bailarina, que fala 3 línguas, para casar-se com um homem desse que não tem onde cair vivo, já que morto cai em qualquer lugar. Mas é a pessoa que vibra complementando-a. É o homem que lhe dá os ombros, o braço, a mão que ela precisa. É o homem que não é apenas um objeto sexual. Ele é um companheiro. Ele sabe sentar, conversar. O que foi? Me conte. Posso ser útil? Então,
Aquele era rico, mas era estouvado, era um bom vivant, só falava de hotel 5 estrelas, só falava de viagem à Europa, só falava... Então não era isso que ela queria. Ela queria um homem que ela pudesse contar com ele, e não na hora que ela quisesse, ele está em Paris, na hora que ela quisesse, ele está em Roma. Ela queria um companheiro. Por isso é que ele não serviu, e que nem sempre quem está de fora entende. Às vezes, um rapaz se casa, ele é lindo, maravilhoso, um Adonis, e se casa com uma irmã em Cristo, que parece a mãe do sarampo, de feinha, não tem dotes físicos, não é bonita, mas a mente dela é que o cativou. Olha o psiquismo funcionando. É aquela pessoa que resolve as coisas, que é corajosa, que dá apoio, que está sempre junto, que está ao lado. E o amor supera a forma, supera o estereótipo da mulher bonita, supera a plástica. E um amigo nosso do Rio de Janeiro diz: quando alguém se casa com outro que é muito feio, isso não é casamento, está pagando promessa. Então, há muita gente pagando promessa, mas porque encontrou naquele feio de rosto, de corpo, o psiquismo que complementa o seu. É muito comum nós encontrarmos os casais assim. Se a mulher fala muito, o marido é quieto. A complementação. Se ela é quieta, é ele que fala. A complementação. Imaginemos os dois falando, babando pelos cantos. Eles se endoidariam. Imaginemos os dois mudos dentro de casa. Endoidariam. Então a divindade é perfeita. A moça que é mais tímida procura um rapaz mais saído. O rapaz que é tímido procura uma moça mais animada. E dessa forma nós encontramos esposos em que ela é que paga as contas, é que resolve tudo, é que vai a banco, tem esse espírito de negócio. Ele diz assim: eu recebo o salário, entrego tudo na mão dela, e ela faz tudo. Olha só a complementação. Ele detesta banco, detesta lidar com dinheiro, e ela adora. Resolve tudo, e o casal vive bem. Outras vezes ela detesta fazer compra e ir a mercado, é ele que faz. Então ele pega o dinheiro, vai, faz as compras, feliz da vida, ela vai junto, mas é ele que escolhe, ele que sabe, ele que entende. Vejamos como complementam-se psiquicamente. Isso não é desdouro, isso não é inferioridade de um nem de outro, são características psicológicas. E quando nós estamos na fase da busca, o que a gente está buscando é isto. Enquanto a gente conversa, dialoga, troca ideias, nós estamos fazendo essa leitura. Ai, é tudo que eu preciso, meu Deus. É uma dessa que seria boa para ser nora de minha mãe, ou para ser genro do meu pai, de minha mãe. Então a gente fica e a gente se apaixona pela pessoa que nos complementa. Alguém que é muito inseguro e namora alguém que solta o foguete e corre atrás da flecha, passa a gostar. E daí muitas mulheres começam a gostar do marido da outra. E muitos homens da mulher do outro. Porque eles, meu Deus, se eu tivesse um marido desse. E se não tem caráter, começa a azucrinar o marido da outra. Se ela não tem caráter, começa a azucrinar, assediar o marido da outra. Ou a mulher do outro. Dessa forma, o casamento vai se estruturando na terra, em tese, há casos diferentes, pela busca do psiquismo que complemente o nosso. Quantas vezes o casal que se encontra e se gosta e se casa, o psiquismo masculino é dela. Ela que resolve as coisas que estão escangalhadas no telhado, que chama o técnico, que conserta, que vai. Ele não sabe pregar um prego na parede. Mas em compensação ele é excelente na cozinha. Ele é excelente na decoração. Ele tem uma mentalidade mais suave, mais tranquila, mais zen. Então, nós quando lemos a história da vida de Frédéric Chopin, há algo curioso.
é que ele viveu com George Sand, que era o pseudônimo de Amandine de Caen, poetisa, apaixonada por ele e ele por ela. E conta um de seus biógrafos que numa tarde eles estavam na Normandia hospedados, em período de férias, e desabou uma chuva sem igual. E na casa que eles haviam alugado, começou a cair uma goteira do telhado em cima do piano. George Sand enlouqueceu. Queria sair na chuva para pôr uma escada para ver no telhado. Chopin assentou-se ao piano sobre o qual caía a gota e compôs o prelúdio da gota d'água. Aquela gota era o fundo. Ele viu arte, ele viu beleza, e ela estava doida de irritação com aquele barulhinho intermitente. Vejamos, eram dois caracteres diferentes, que se amavam, que se complementavam. Diz o ditado popular que dois bicudos não se beijam. É verdade. Um amigo foi à minha casa, eu também tinha sido padrinho de casamento deles. E ele foi à minha casa, já estavam casados há uns 12 anos. E me disse, notei que ele estava meio ressabiado, e me falou: olha, Raul, eu e fulana estamos nos separando. E eu olhei e perguntei: mas por quê? Estamos nos separando por incompatibilidade de gênios. Eu digo: não é verdade. Porque ninguém se separa por incompatibilidade. Vocês devem estar se separando por compatibilidade. Vocês devem ser iguais. Não, é por incompatibilidade. A gente briga muito. Eu digo: então são compatíveis. Quando um grita e o outro urra, os dois são iguais. Quando um resolve esfriar e o outro gela, os dois são iguais. Como é que você sabe que... Eu digo: é claro. Porque quando um é diferente do outro, meu amigo, na hora que um fala alto, o outro fala mais baixo. Na hora que um esquenta muito, o outro esfria um pouco. Na hora que um gela, o outro aquece. Sempre uma parte vai complementando a outra. A mulher inteligente, está vendo o marido nervoso? Ela não entra na dele. Ela espera ele baixar a tensão. Uma amiga, contei para ele, me afirma que sempre que seu marido entra em casa e dá um oi para ela sem parar, ela espera que ele mude de roupa, que vá ao banheiro tomar banho, que saia do banho. Ela continua na cozinha fazendo o serviço que estiver fazendo. Continua fazendo o que está. E de acordo com o disco que ele ponha na vitrola, o CD que ele ponha para tocar, ela sabe se ele já amansou ou se está agitado. E aí ela se aproxima ou não, deixando ele descarregar aquelas tensões. Quantas são as esposas que não têm esse juízo? Ele chega de paletó nas costas, pisou na soleira da porta. Ela chega para ela: você não sabe que dia foi hoje, uma desgraça. Sua mãe esteve aqui, os meninos choraram. Ela não sabe o que ele está trazendo na cabeça. E já descarrega em cima dele, não deixa nem ele entrar. E às vezes, ele não entende a esposa no seu dia a dia, cuidando da casa. Ele entra em casa: hoje eu estou para estourar, você não quer saber, no escritório foi isso, e meu cliente fez aquilo, e meu empregado. E ela está louca porque teve que cuidar de menino, atender e entender empregados, o dinheiro da feira que não deu, as compras que não puderam ser feitas totalmente, que já está tudo mais caro. Ela também está tensa. Então essa questão de nós acharmos que o outro tem obrigação de receber todos os nossos lixos, provoca no casamento a sensação de um inferno. Ninguém aguenta. Há outras esposas que têm neurose de polimento, neurose de limpeza. O marido entra da rua, quando ele entra na sala: peraí, tira o sapato. Eu limpei a sala, tira o sapato. Aí ele tira o sapato, para entrar na casa dele. Ele tira o sapato. Aí ele vai sentar na cama, não senta. A coxa está limpa, está esticada. Aí ele fica em pé e tira a roupa em pé.
Ele não pode fazer nada, porque a casa não pode ser tocada. E aquilo vai replenando, vai se tornando uma coisa insuportável. Bom, eu não tenho direito à minha casa. Aí ele chega no escritório, na firma, tem uma secretária que diz assim: doutor, bota os pezinhos aqui em cima dessa almofada. Doutor, o senhor está tão pálido, vou trazer um chazinho. Vou trazer um suquinho, o senhor quer? Pronto. A mente carente em casa começa a se desviar para aquela que lhe dá atenção aqui. É claro que ele não conhece essa secretária, essa pessoa, mas ela está oferecendo a ele o que aquela que ele conhece não oferece: o apoio, o respaldo. Patrão, o senhor está tão cansado, não vou deixar ninguém, não vou passar ligação para o senhor hoje. O senhor de repousar um pouco, ficar bem. Então esses cuidados que a esposa deveria ter, e não tem, alguém no emprego tem. De repente a esposa fica toda vítima. Uma relação de 20 anos, meu marido me largou. Ela contou um pedaço da história. Ela não disse por quê. Ela não disse a história anterior. Então, tanto isso ocorre com homens, quanto ocorre com mulheres. Como a mulher é mais inteligente, historicamente, do que o homem, disse que uma pesquisa dos Estados Unidos comprovou que a mulher tem um número de neurônios menor que o dos homens, e muitos homens riram-se delas. Deviam chorar, porque com menos neurônios elas são muito mais avançadas do que o homem, com todos os seus neurônios a mais. Então, a nossa felicidade na condição de homens é que a doutrina espírita nos diz que somos os mesmos, os espíritos, que ora nascemos homens, ora nascemos mulheres. A nossa esperança de ser mais inteligente com menos neurônios está de pé. Daí, quando a lenda bíblica fala de que Adão e Eva foram expulsos do Éden, porque comeram o fruto proibido, comeram a maçã, a mulher com menos neurônios pensou consigo: eu quero desrespeitar, eu quero liberar geral, eu quero comer essa maçã, mas sozinha, nunca. Tirou um naco e chamou Adão. Está o Adão com essa maçã atravessada no gogó até hoje. Ela não ia para o inferno sozinha. E o bichinho mais bobo que Deus pôs na terra é o homem. Se a mulher sabe disso, não briga jamais. O homem é uma tempestade de verão. Chove, chove, chove. Daqui a pouco o céu está azul de novo. É só para descarregar. Se ela entrar na dele, ela vai na enxurrada. E depois não dá para voltar. Deixa ele chover. Depois ela vem, quando a noite estiver clara de novo. Quando ele estiver aborrecidinho, saiu do banho, ela viu que a música é uma música boa, ela apaga o fogo, senta no sofá: bem, vem cá. Claro que ele machistamente vai dizer que não. Não, me deixa. Vem aqui, meu bem, senta aqui um pouquinho. Aí ele vai. Nenhum homem resiste. Quando ela faz assim: vem. Ele senta, se deita aqui no meu colo. Mulher, deita. Ele deita. Ele só fazia cena. Homem só faz cena. Ele está doido para deitar, mas não posso deitar de primeira vez. Senão como é que fica? Como é que é? Então, ele deita, ela faz-lhe um cafuné. Se ela for uma mulher espírita, toca fluido nele, um passe bom. Ele dorme ali 5 minutos. E quando ela o chamar para o jantar, ele é outra pessoa. Não vale a pena brigar. Conservar o lar, o casamento. E quem conhece a doutrina espírita não pode desconsiderar a incidência das obsessões,
das perturbações que um ou outro, que um e outro podem carregar. Quando as coisas estiverem difíceis, antes de procurar o advogado para a separação, a oração para manter a união. Quem sabe mais, haja melhor. Quem tiver a cabeça melhor, ajude e socorra o outro. Mas ele está pintando e bordando, ele está perturbado. Mas ela está desvairando, ela está desvairada. Então quem tem mais luz, ofereça ao outro. É seu marido, é sua mulher. E o casamento avança no mundo de provas e expiações. E o casamento vai ganhando a sua realidade. Porque nenhum de nós se casará na terra sem enfrentar problemas. Muitas vezes o casamento de provas e expiações não está referido à briga entre o casal. O casal pode se amar lindamente, a vida inteira, perfeitamente, mas enfrenta uma luta na saúde. Um carrega uma doença que o outro tem que ajudar a vida inteira. Ou os dois, cada um carrega a sua mazela, vivendo de médicos e de tratamentos a vida inteira, embora se amem profundamente. Os dois estão resgatando comprometimentos negativos do passado, mas um veio com o outro para que se interapoiassem, se entreajudassem. Muitas vezes o casal se casa, se ama, se adora, se respeita, vive a vida inteira junto, mas a sua aprovação não está nas brigas que não existem, mas num filho que nasce lesado, num filho que nasce doente, num filho que se torna drogadito, num filho que se torna criminoso. E a dor moral vai fazê-los expiar duramente aquela dificuldade. Um veio com o outro para dar sustentação na hora difícil de um e de outro. Então, o casamento é uma grandeza divina para o mundo terrestre. Daí Allan Kardec haver perguntado aos imortais que consequência adviria para a sociedade, para a vida social, caso adviesse o relaxamento do casamento, a abolição do casamento. E o Espírito de verdade lhe respondendo: um retorno à vida dos animais. Os animais, em tese, não têm fidelidade. Eles se relacionam com quem apareça no período do cio. Desde que os feromônios se espalham, eles vão atrás para a cópula. Daí, nesses dias em que vivemos, das produções independentes, do ficar, em que as nossas filhas e os nossos filhos estão agora ficando. Hoje ela fica com uma, amanhã ela fica com outra, ele fica com uma, fica com outra. O que será isso, senão a volta à vida dos animais? A fase do estado de natureza. E dessa forma, porque já somos pessoas civilizadas, ou pelo menos assim acreditamos, e isso não passará de um processo de prostituição, de um nível muito baixo, devido à promiscuidade. Quando era filha dos outros, nós dizíamos que elas eram meretrizes, mas agora são nossas filhas. E a gente justifica que é coisa de jovens. Agora é o nosso filho. E a gente justifica que é coisa de moço. Então temos dois pesos e duas medidas. Mas a doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, informa que a abolição do casamento em prol do prazer sem responsabilidade nos leva à vida dos irracionais, nos leva ao estado de natureza que se opõe, que é antagônico ao nível intelecto moral que já alcançamos na terra. Ora, o casamento. Importante lembrar, Gibran, que cada um de nós precisa estar sozinho
com a sua cabeça, com suas reflexões, com seus desejos, com seus anelos. Porque as colunas do templo, as colunas que sustentam o templo, erguem-se separadamente. Se elas ficarem muito juntas, não suportam o templo. E o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Um não abafa o outro. Então Gibran propõe, nessa sua expressão, que cada qual de nós deve se dar ao outro, viver junto, mas fazendo menção às colunas do templo, fazendo menção ao carvalho e ao cipreste. Ele propõe que a gente não se apegue em demasia, exatamente para que um não abafe o outro. O carvalho é uma árvore gigantesca, tanto quanto o cipreste, e por isso, se um crescesse à sombra do outro, o que estivesse na sombra não cresceriam. Os dois crescem porque os dois buscam o sol. Os dois procuram, nesse fototropismo, o encontro com a luz. Os dois querem a mesma luz. Então os dois crescem de pontas para o céu. Quando os casais se derem conta disso, o casamento de provas e expiações terá um outro sabor, porque entenderão que as provas e as expiações não significam brigas e dissensões, significam o reacerto, o rearranjo, a reestruturação. Amar sempre será a palavra de ordem. Tão bom se os esposos se olharem nos olhos, voltarem a se namorar, tão bom. Os esposos esqueceram de se namorar, agora cada um anda para um lado. Não é aquela liberdade considerada do outro, é a indiferença. Vemos um casal na rua, o marido vai na frente, todo cheio de si, e a mulher vai atrás, com o menino no braço, outro agarrado nela, a bolsa, e ele sozinho na frente, como se fosse solteiro. E porque ela não foi educada a botar os pingos nos is, ela carrega os dois meninos, a bolsa, o guarda-chuva, quando podia dizer: meu bem, ó, pega esse aqui, é seu. Ou leva a bolsa, para eu poder dar a mão a um e carregar o outro. Ele não amadureceu para isto. Ele não foi ensinado no lar a colaborar. Era aquele filho que entrava, comia, saía, entrava, trocava de roupa, punha na roupa suja, botava a outra, não sabia quem lavava, quem passava, quem cozinhava. Então, depois de casado, ele não tem o costume de cooperar. Ele não sabe cooperar. E a esposa não foi educada para reeducá-lo. E acha que se falar alguma coisa, ele vai embora. Se ela souber falar, ele vai gostando. Meu bem, me ajude. Estou com 2 crianças. Me ajuda, pega o Juninho aqui, leva com você. Pegue o Francesco aqui, leve com você. E aí as coisas vão ficando boas, quando o casal se entende. Se eles se casam, e o rapaz tem hábitos mundanos, relativamente ao sexo, por exemplo. Ele viveu a juventude frequentando bordel, vivendo com mulheres atormentadas. E quando ele se casa, ele aprendeu o sexo assim, como no bordel se faz. Mas ela, que teve uma outra educação, sabe que não precisa ser assim. E na hora que ele, desesperado, investir, ela diz: meu bem, calminha, vamos tomar um copo d'água. Calma, chuchu, nós vamos chegar lá. E a companheira vai ajudando aquele homem a retomar o caminho de uma vivência sexual saudável, harmoniosa, equilibrada com ela. Antes ele vivia com as outras, ela não podia se meter. Mas agora é com ela, ela pode propor: não, meu bem, vamos fazer assim. O saudável para a minha cabeça é assim.
ou ele a ela. Não, querida, vamos viver nossa intimidade assim. Essa questão que hoje está nas mídias, dentro de 4 paredes, tudo é legal, não é verdade, porque a consciência nos cobra, porque passamos a transformar o tálamo conjugal num prostíbulo. Se a gente fizer tudo que o homem velho deseja, o nosso quarto de felicidade se converte num quarto de motel. Não conseguimos fazer mais as barreiras contra espíritos obsessores, vampirizadores. Aquilo que se fazia no bordel se quer fazer dentro de casa. Então, obviamente, qual é a diferença? É que antes pagávamos lá, agora nos comprometemos aqui. Mas o que faz com que uma relação seja prostituída não é o lugar, é a forma, é o psiquismo, é como nós fazemos. Então cabe àquele que é mais educado na relação ajudar o outro. Ajudar sem pieguice, mas com maturidade. Não, você quer fazer de mim um objeto. Aí não dá. Não, eu não posso ser um objeto. Eu não posso ser uma coisa. Não posso ser uma peça sanitária para as suas necessidades. Eu quero ser a sua companheira, eu quero ser o seu companheiro. E dessa forma, desde o começo, as coisas vão se engrenando. Os dois viverão felizes a relação mais íntima que eles podem ter. Dessa forma, eis a doutrina espírita lançando luz sobre a vida dos casais. As criaturas que se procuraram, que se buscaram para a complementação psíquica. Aqueles que ao se unirem, saíram da configuração do estado de natureza, da vida dos irracionais, para escolher uma vida com responsabilidade, com fraternidade. Porque antes de que sejamos marido e mulher, nós somos irmãos em Deus. Antes de que exista o amor passional, o amor conjugal, tem que haver aquele amor que nos imprime respeito recíproco, que é o amor fraternal. Daí o Livro dos Espíritos dizer, na palavra de Kardec, que quando duas criaturas se procuram com responsabilidade, há entre elas a fraternidade, o compromisso. E quando falamos em casamento, estamos nos reportando a todas as uniões estáveis e sérias entre duas criaturas para criar a família. Não estamos nos reportando apenas ao casamento de papel passado, não obstante esse seja o casamento legal aos olhos de César, mas há muitos casais que nunca assinaram um documento na frente do juiz, mas que se uniram coração a coração, criaram seus filhos, mantiveram família, se respeitaram a vida inteira, envelheceram juntos, honrando o compromisso apalavrado, o compromisso do coração. Casamento é uma busca que duas criaturas resolvem fazer, cada uma com suas lentes diferentes, cada uma com seus binóculos diferentes, cada uma com sua maturidade, mas ambos resolvem fazer uma busca de si mesmos, da vida de Deus. Nesse ano em que se evoca pela ONU o Ano Internacional da Família, o Ano Internacional da Paz, não poderíamos deixar de evocar essa importância do casamento, a importância dos esponsais. E aqueles que por mais busquem, não consigam encontrar o par ideal, o companheiro ideal, a companheira ideal, não se atormentem, porque nos achamos incursos num processo de provas e expiações, de carência. É o lar que não valorizamos ontem, é a companheira ou o companheiro que não valorizamos ontem, e hoje a lei divina, íncita em nossa consciência, nos impõe a vida da soledade, a vida da solidão.
Colocarmos-nos então a serviço da vida, a serviço do bem, para que possamos dar utilidade à nossa condição civil. Ninguém se atormente, não forcem situações, não se casem com o primeiro que apareça, com a primeira que apareça, como se fosse uma obrigação prestar contas à sociedade. Eu tenho que me casar. Não, temos que dar contas à nossa consciência quando encontrarmos a pessoa que nos complemente. Quando buscarmos alguém para o casamento, não deveremos pensar apenas na experiência genital, porque isso cansa logo, logo, cai na mesmice, logo, logo. O que tem que ficar é o sentimento do coração. O que tem que ficar é a amizade, é o desejo de construir juntos uma vida, criar os filhos. E daí então, o casamento terá cumprido na terra a sua missão. Quando esse dia chegar, todos nós nos daremos as mãos e cantaremos ao Senhor a nossa prece de gratidão. Diremos ao Pai da vida o quanto fomos ou somos felizes ao lado dela, ao lado dele, ao lado dos filhos que nasceram dessa relação, que superamos as lutas, os embates, as diferenças, as dificuldades, e que por isto estamos agora em pleno exercício da maturidade. Podemos viajar para nos encontrarmos nas plagas do além e contemplarmos-nos e entendermos-nos. Dessa forma, cantaremos ao Senhor a nossa mais sentida melodia. Abriremos o nosso coração para dizer: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem, que se estertoram, nesse mundo de caos, de dores, de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, na estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, mandamento que não vacila, nunca erra, seja nas engrenagens dos céus, seja nas estruturas da terra, onde encontramos tantos casamentos abençoados, tantos casamentos trôpegos, tanta luta, tanta tormenta. Livra-nos de todo mal, mas dá-nos hoje, Senhor, o pão em nosso caminho, e permite que ele seja amassado com o trigo do amor, nas mãos, no carinho dos nossos benfeitores espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz, para que a tua ideal igreja, Senhor, a igreja do lar, a igreja da fraternidade, a igreja da verdade, a igreja da justiça, da equidade, realize dentro de nós o altar mais venerando da mais expressiva caridade, que começa no lar, na vivência comum de duas almas, para que dentro dele então se possa cumprir a vontade do teu inexcedível amor, hoje e para sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, Pai da vida, muito obrigado, meus irmãos.
Gostaríamos então de agradecer ao Raul pelas palavras, pelos ensinos, pelos conceitos de luz que nos trouxe nesta noite. Pedir ao Pai que continue fortalecendo a Ele, iluminando e dando coragem para que continue nesse tão belo e importante trabalho de divulgação da doutrina espírita sob os conceitos de Kardec. Nós agradecemos também a diretoria do Floresta Atlético Clube, que gentilmente nos cedeu esse salão para a realização deste evento. Informamos a todos que o Raul continuará aqui no salão para os cumprimentos fraternais ou para o autógrafo dos livros daqueles que os desejarem adquirirem. Os livros se encontram ali no fundo. Como nós dissemos, são 20 livros psicografados pelo Raul por diversos espíritos. E mais uma vez agradecemos a presença de todos, pedindo a Deus que os acompanhe de volta até os seus lares. Muito obrigado.